Imaculada. Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, campanha de oração pelo Brasil. O Brasil está passando um momento difícil da sua história. Estamos perto do segundo turno das eleições para presidente da República. Sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais cruciais da história do nosso Brasil. A gravidade desse momento que estamos vivendo talvez só vai ser entendida daqui 20, 30, 40 anos. Mas o que nos levou a esse momento tão difícil, em que publicamente um candidato exalta o crime organizado, um candidato diz que vai buscar a não punibilidade daqueles que cometem pequenos crimes, como o roubo de um celular para tomar uma cerveja, como ele mesmo diz. Um candidato que defende a liberação das drogas, que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero. Um candidato que foi condenado por 11 juízes e foi descondenado, a condenação dele foi cancelada pelo STF. Ele não foi inocentado, apenas o STF disse que ele não foi cancelado, a condenação dele foi cancelada, foi descondenado. E esse homem, esse bandido, no primeiro turno das eleições esteve à frente do presidente da República que buscava a reeleição. Por que chegamos nesse mar de lama em que o povo brasileiro está tão acostumado com a iniquidade, o povo brasileiro está tão acostumado com o pecado que é capaz de votar em um bandido? E muitas pessoas têm dificuldade de entender que não é moral você votar, você querer que um bandido seja o representante máximo do seu país. Tem gente que tem muita dificuldade de entender que um pedaço de picanha não é suficiente para comprar uma nação. Que não dá para trocar um país inteiro por um pedaço de picanha. Acontece que o povo está bestializado. O que significa isso? O povo está mergulhado no pecado. Queridos, desde a década de 60, 70, com o advento das novelas, o pecado começou a entrar na casa das famílias como uma enxurrada pela televisão. São Pio de Pietrelcina, quando inventaram a televisão e foram perguntar para ele o que ele achava, São Pio que morreu em 1968, Padre Pio, perguntaram para ele o que ele achava da televisão, que havia sido recentemente inventada. Padre Pio chorou diante da pessoa e disse que por meio da televisão muitas almas seriam levadas ao inferno. Olha que coisa forte. E a gente verifica isso no Brasil. Da década de 70 para cá, as novelas começaram a incentivar o divórcio. O divórcio no Brasil era crime. Mas na televisão apresentava-se uma pessoa, um casal, em que a mulher era oprimida pelo marido e vivia uma vida muito triste. De repente aparece um galã, um Tarcísio Meira da vida. E aquela menina se apaixona pelo galã e todo mundo torce para que no final da novela ela termine junto com aquele galã. Ou seja, todas as pessoas que assistem a novela são conduzidas a torcer pelo divórcio. Observe que naquela época o divórcio era inclusive crime, apesar de que ainda hoje, e sempre será, né? Porque as coisas de Deus não mudam, a verdade de Deus é eterna. É um pecado mortal. Quem morre em divórcio, tendo cometido divórcio, se não se confessa, se não se arrepende, se confessa, e é absolvido pelo sacerdote em confissão individual, vai diretamente ao inferno, porque morre em pecado mortal. Mas, naquela época, além de pecado mortal, é crime, capturado no Código Penal. As pessoas torciam pelo divórcio. E o que aconteceu? Logo, o divórcio se tornou algo normal. Na década de 90, começaram a introduzir nas novelas personagens homossexuais. Havia uma novela que eu não me recordo o nome agora, nem faço questão de me lembrar, em que havia um rapaz que era jogador de vôlei e que ele descobria-se homossexual e começava a ter um sentimento por um outro rapaz da novela. E todo mundo torcia para que aqueles dois fossem felizes, torciam pelo pecado. Você está entendendo? E assim, por meio da televisão, aquilo que o Padre Pio havia dito na década de 60, que a televisão seria
um meio que muitas pessoas iriam para o inferno aconteceu na nossa nação. Hoje o Brasil está mergulhado num mar de pecado, mergulhado num mar de lama. A imoralidade, a obscenidade, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo têm se tornado coisas frequentes, comuns, não normais, mas comuns. O que é comum e normal? Normal é aquilo que a natureza decidiu que deveria ser assim. Aquilo que Deus planejou é o normal. O comum é aquilo que a gente vê muito. Tornou-se comum o pecado. E por conta de tamanho pecado, esse pecado clama a ira de Deus. E o que vamos fazer? O que vamos fazer? Querido, se no dia 30 esse homem for eleito novamente, o pecado abundará ainda mais no nosso Brasil. Porque ele quer aprovar leis de aborto, homicídio, assassinato de criança na barriga da mãe. Ele quer aprovar leis em favor da ideologia de gênero, a sexualização e erotização das crianças. Ele quer aprovar leis que descriminalizam os crimes de menor potencial ofensivo e pequenos roubos, pequenos furtos. Ele mesmo diz com todas as letras que é inadmissível que alguém que rouba um celular para tomar uma cervejinha seja punido pela polícia. Precisamos rezar pelo nosso Brasil. Quarta promessa de Nossa Senhora do Rosário. Olha o que Nossa Senhora vai dizer. O Rosário, ou seja, a oração do Santo Terço, fará florescer as virtudes e as obras santas. Não é exatamente isso que nós estamos precisando na nossa nação? O Rosário fará florescer as virtudes e as obras santas. Fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus. Lembra que eu disse para você que a situação de pecado na qual o Brasil está clama a justiça de Deus? Precisamos alcançar a misericórdia de Deus, porque somos miseráveis. O Brasil está numa situação terrível. Precisamos implorar a misericórdia de Deus. Como? Pela oração do Rosário. É a promessa de Nossa Senhora. O Rosário fará florescer as virtudes e as obras santas. Fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus. Desaparecerá dos corações dos homens o amor vão do mundo e os levantará ao desejo das coisas eternas. Ó, quantas almas se santificarão por este meio. Reze o terço pelo Brasil. Reze o terço pelo Brasil. Por meio dessa arma, por meio dessa oração, Nossa Senhora quer restaurar todas as coisas no nosso país. Por meio dessa oração, a Santíssima Virgem quer rogar por nós a Deus, para que o Senhor derrame sobre nossa nação a sua misericórdia. E no dia 30 de outubro, resplandeça no Brasil a glória de Deus. Já rezou o terço hoje? Reze o terço pelo Brasil. Reze o terço pela nossa nação. O Brasil precisa de você. Se una a nós na oração do terço, para que por meio dessa oração o Senhor derrame as suas misericórdias sobre o nosso Brasil, conforme a quarta promessa. E essa população brasileira que foi mergulhada no pecado, por meio da oração do Santo Rosário, conduzida pela própria Santíssima Virgem Maria, seja mergulhada nas misericórdias de Deus. E nesse dia 30 de outubro, que resplandeça a glória de Deus. E que o Senhor seja o vitorioso, que o Senhor Jesus seja o grande vitorioso dessas eleições. Já rezou o texto hoje? O Brasil precisa de você. Reze o terço pelo Brasil. Que Deus te abençoe. Eu te encontro nas contas do Santo Terço e viva Maria Imaculada.